Olá, pessoal! Aqui é a Letícia do canal Leti Artes Crochê. E hoje nós vamos aprender mais uma técnica do curso Amigurumis para iniciantes. Então vamos comigo aqui. Nós vamos precisar então da linha e da agulha, tá? Para essa aula. Aqui nós temos a linha Amigurumi, tá? Que eu gosto de usar, mas vocês podem usar a linha que vocês têm aí. Nós tínhamos aprendido a fazer o anel mágico. Então, hoje nós vamos revisar essa aula para aprendermos como trabalhar de forma circular, que é a forma que nós trabalhamos para fazer o nosso amigurumi, tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Para fazer o anel mágico, a gente segura a linha, aqui está o fio, a ponta, aqui está o fio que vem do novelo, eu vou dar a volta aqui, ó, tô passando por cima aqui, dando uma cruz aqui, e vindo atrás, eu seguro essa linha, venho aqui, ó, por baixo dessa daqui, e engancho na outra de trás, e trago ela para frente, fazendo uma argolinha aqui, ó. Ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Eu faço essa argolinha aqui, ó, tá vendo? Ela fica cruzadinha. Então, eu preciso que ela fique dessa forma para eu pegar e enganchar o fio aqui, ó, e trazer ele para dentro dessa argolinha que eu fiz, tá? Aqui nós temos, então, o anel mágico. Vou dar uma ajustada no tamanho dele, que ele tá muito grande. Então, vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos aprender a trabalhar dentro do anel mágico, tá? Então, nós temos aqui o anel e a argolinha que nós fizemos aqui na agulha, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, a agulha e vamos colocar ela dentro do anel. Ó, eu tô colocando a agulha dentro do anel mágico, ó, dentro. E vou trazer o fio para dentro do anel, trazendo ele para frente, assim, ó, tá vendo? Dessa forma, eu tô com as duas argolinhas, que seria o ponto baixo, que a gente vai terminar aqui, ó. Aí, dessa forma, a gente vai fazendo pontos baixos dentro do anel. O ponto baixo a gente colocava dentro do ponto de base. Aqui nós estamos colocando dentro do anel mágico. E eu trazia o fio para frente, ficava com duas argolinhas, tá vendo? Na minha agulha, tá? Então, aqui, ó, eu vou trazer o fio agora e passar por dentro das duas argolinhas. Tá vendo aí? Vou fazer mais uma vez, tá? Para não ficar com dúvida. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, a agulha dentro do anel, vou trazer o fio para frente, vou ficar com duas argolas na agulha. E aqui, ó, eu vou pegar o fio novamente e vou trazer ele, ó, para dentro das duas argolinhas. Só que esse daqui ficou com a argola muito grande. Deixa eu fazer de novo. Ó, coloco a agulha dentro, trago o fio, faço duas argolinhas, puxo o fio para dentro das duas argolinhas. Aqui eu fiz já 3 pontos baixos dentro do anel mágico, tá? A gente vai precisar fazer aqui pelo menos 6 pontos. Já tô aqui no quinto, vamos fazer só mais um, ó, fechando aqui 6 pontos dentro do anel. Vamos contar? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu fiz 6 pontos dentro do anel, tá? Dentro do anel mágico. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa ponta que tá sobrando. Por isso que precisa ser, o anel mágico precisa ser a ponta que sobra para puxar o fio, tá vendo? Para fechar o anel. Porque a gente vai usar agora para o fio que vem do novelo é que a gente trabalha os pontos, tá? Então, agora que a gente está com o anel fechado, a gente já pode trabalhar em cima dos pontos que nós fizemos aqui. Então, o primeiro ponto está aqui, ó. Eu vou colocar a minha agulha dentro do primeiro ponto. Esse ponto sempre fica um pouquinho mais fechado, tá, gente? E a gente vai trabalhar dentro dele. A gente vai fazer 2 pontos dentro desse primeiro aqui. E eu preciso que agora você procure um pedacinho de fio sobrando, ou mesmo um grampo de cabelo, porque a gente vai precisar marcar o primeiro ponto que nós fizemos aqui. Vou pegar um pedacinho de fio aqui, esse aqui tá melhor.
Então, eu vou botar aqui para marcar o primeiro ponto. O primeiro, eu fiz 2 pontos no primeiro ponto. O primeiro ponto que eu fiz é esse daqui, ó. Então, eu vou colocar a minha agulha aqui, vou marcar o fio aqui, ó. Você não precisa estar comprando necessariamente agora um marcador, tá? Não tem necessidade. Usa um pedacinho de fio de cor diferente para marcar aonde você está trabalhando. Então, o primeiro ponto aqui eu marquei, ó, passei o fio por dentro, tá? No próximo ponto é esse daqui, ó. Eu já introduzi a minha agulha fazendo 2 pontos nesse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui. Agora a gente vai para o próximo, a próxima argolinha é essa. Então, a gente vai pegar, vai fazer 2 pontos dentro desta argolinha aqui, deste ponto de base, tá? E aí a gente vai agora para o próximo, fazer mais 2 pontos. Isso daqui que eu estou fazendo, pessoal, 2 pontos no mesmo lugar, ó, estou colocando a agulha no mesmo lugar. Isso aqui é aumento, tá? No amigurumi. Quando a gente quer fazer um círculo, a gente precisa sempre aumentar a circunferência. Então, para aumentar a circunferência, para fazer o círculo, eu preciso estar fazendo esses aumentos. Então, dentro de cada ponto aqui, ó, esse aqui, ó, esse próximo ponto aqui, ó, eu vou fazer 2 pontos dentro aqui, pegando as 2 argolinhas, tá? Eu vou fazer um aqui, ó, fiz um. Agora eu vou voltar no mesmo lugar que eu fiz, tá vendo? E vou fazer mais um. Isso é um aumento. Então, quando a gente faz os 6 pontos aqui no anel mágico, quando a gente vai fazer a próxima carreira, precisamos fazer aumentos em cada ponto de base, ou seja, 6 aumentos para cada ponto que você fez anteriormente. Aqui o próximo ponto, ó, vou fazer mais uma vez aqui, ó, 2 pontos no mesmo lugar. E aqui no último, 2 pontos também. Vamos contar quantos pontos a gente fez? Tem que dar 12. Se são 6 aumentos, eu preciso ter 12 pontos aqui. Vamos ver. Conta comigo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o último aqui, 12. Então, a gente fez aqui, ó, 6 aumentos. 6 aumentos, tá? Aí, agora, a gente vai para a terceira carreira. A primeira foi a de 6 pontos baixos, né, dentro do anel mágico. A segunda foram 6 aumentos. A terceira, agora, eu vou precisar fazer um ponto no primeiro ponto aqui, ó. No primeiro ponto aqui que está marcado, eu vou fazer só um ponto sozinho. No próximo, eu vou fazer um aumento. Um ponto e mais um ponto no mesmo lugar. 2 pontos. Esse foi o primeiro aumento. Eu vou repetir um ponto e um aumento 6 vezes, tá? No próximo ponto, eu vou colocar aqui minha agulha, fazer um ponto sozinho. E no próximo ponto de base aqui, ó, próxima argolinha aqui, ó, próxima correntinha, eu vou colocar um aumento. Um ponto, 2 pontos no mesmo lugar. Eu vou repetir essa sequência, tá? Eu vou fazer sempre um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Até chegar no final aqui, onde está marcado, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, com vocês, para vocês verem como que é. Ó. Aqui eu já vou fazer um aumento. Ó. Um ponto e um aumento. Dessa forma, eu vou aumentando a circunferência da base circular que eu quero fazer. Um ponto e um aumento. São 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto e um aumento. Ó, cheguei no final. E um aumento aqui, ó, no mesmo lugar, 2 pontos. Eu fechei terminando com aumento. Então, aqui vocês podem reparar que a gente está fazendo aqui ó, o trabalho de forma circular. Eu fiz 6 pontos dentro do anel, eu fiz 6 aumentos, que foram no total 12 pontos, e agora eu fiz aqui, ó, um ponto e um aumento para aumentar a circunferência do trabalho que eu quero fazer, de forma circular.
Aqui tem que ter 18 pontos, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se não deu 18 no seu aí, é porque você deve ter pulado algum ponto, tá? E se deu a mais, é porque você fez aumento aonde não devia. Então, tem que tomar muito cuidado com isso quando você trabalhar com amigurumi. Tem que ter a quantidade de pontos certinha para o seu amigurumi seguir ali a receita que você está seguindo ou o resultado que você espera. Toda a base de qualquer amigurumi que você vai fazer começa dessa forma. 6 pontos no anel mágico, aumento, 6 aumentos, 12 pontos, 1 ponto e um aumento, 18 pontos. E a próxima carreira, como que a gente vai fazer? Existem duas formas de a gente trabalhar daqui para frente. Eu posso estar colocando 2 pontos e um aumento. Dessa forma, aqui vai formando. Se eu colocar sempre seguindo 2 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, 4 pontos e um aumento para cada carreira, eu vou formar um hexágono. Mas se eu não quero formar um hexágono, eu preciso intercalar esses pontos. Mas primeiro vamos fazer dessa forma que eu falei, 2 pontos e um aumento. Vocês vão ver como que o hexágono vai sendo formado. Ó, eu vou colocar aqui então um ponto, eu vou pegar o fio aqui para passar ele para frente, para marcar aqui. Senão eu vou perder aqui a passagem aqui do início aqui da carreira, senão a gente não enxerga. Então, vou colocar aqui um ponto no primeiro ponto de base, no próximo ponto, mais um ponto de ponto aqui, ó, no ponto de base. Então, eu fiz 2 pontos sozinhos, cada um em um ponto de base. No próximo ponto de base aqui, ó, próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Fazer um aumento. Então, aqui eu fiz um aumento, agora eu vou, mais uma vez, eu vou repetir o padrão. Um ponto, no próximo ponto de base, um ponto, e no próximo ponto, um aumento. Um aumento aqui. Então, aqui eu vou seguindo a sequência, aqui, ó. Primeiro ponto de base aqui, um ponto sozinho. Próximo ponto, um ponto sozinho. No próximo ponto, um aumento. Então, são 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Repete essa ordem até o final, aqui, ó. Até chegar aqui onde a gente está marcando com o fio, tá? Eu vou fazendo o meu aqui, você faz o seu aí, e daqui a pouco a gente volta para ver a próxima carreira, tá? Então, pessoal, eu cheguei aqui até o final da carreira, olha como é que tá ficando. Tá ficando um círculo, né, maior. Aqui eu vou botar o fio agora para trás, para marcar aqui a próxima carreira. Então, cada vez que a gente for trabalhando, vai seguindo uma sequência. Aqui eu vou no próximo ponto aqui, ó. O primeiro ponto é esse que está marcado, é esse aqui, ó. Eu vou pegar e vou fazer um ponto. No próximo ponto, vou também fazer só um ponto. E no próximo ponto de base, um ponto. Fiz 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3 nessa próxima carreira. Agora, nesse próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, nessa quarta carreira, a gente já fez aqui 1, 2, 3, 4. Essa é a quinta carreira. Então, na quinta carreira vão ser 3 pontos sozinhos e um aumento, tá? Vou colocar aqui no próximo ponto um ponto sozinho. No próximo ponto aqui, ó, de base, um ponto sozinho. E no próximo ponto de base, um ponto sozinho. E nesse próximo, eu vou fazer um aumento. No quarto ponto aqui, vou fazer um aumento. Então, vamos lá. Um ponto sozinho. Um ponto sozinho no próximo.
no próximo um ponto sozinho. E nesse outro aqui, ó, no quarto, eu vou colocar um aumento. É sempre assim, gente, 3 pontos e um aumento. Aqui eu vou repetir a mesma coisa, no próximo ponto 1, no outro ponto 1, no outro ponto 1, e aqui eu faço o aumento. E assim eu vou repetindo até o final da carreira, até esse ponto aqui, ó, tá? Vou fazer o meu aqui e já volto. Então, pessoal, voltei aqui, ó. Vocês podem reparar que está formando realmente um hexágono, ó. Vocês conseguem ver as quinas sendo formadas aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Porque eu estou fazendo os aumentos sempre na mesma direção. Quando a gente consegue visualizar os aumentos aqui, ó. Os aumentos sempre estão seguindo na mesma direção, tá? Então, quando a gente faz os aumentos na mesma direção, a gente vai formando aqui um hexágono. Se eu fizer mais uma carreira fazendo dessa forma que eu estou fazendo, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento na carreira 3, 2 pontos e um aumento na carreira 4, 3 pontos e um aumento na carreira 5, 4 pontos e um aumento na carreira 6, 5 pontos e um aumento, e assim vai, eu vou fazendo aqui um hexágono. Não vai formando um círculo redondinho perfeito. Mas, o que eu preciso fazer para que fique um círculo perfeito? Ah, mas até aqui eu já fiz assim, como é que eu faço agora para formar um círculo perfeito? É só você mudar a posição do aumento. Ao invés de você começar nessa carreira, a gente iria começar, a gente tinha feito 3 pontos e um aumento, certo? Toda vez que você chegar na carreira par, ou seja, na carreira par que eu falo é que você precisa fazer 4 pontos e um aumento, ou 6 pontos e um aumento, ou 8 pontos e um aumento, você vai dividir pela metade o começo, para depois terminar no final para formar o restante. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui nessa carreira, a gente iria, seguindo na sequência que nós estávamos, a gente iria fazer o quê? 4 pontos e um aumento. Como eu não quero fazer um hexágono, eu vou começar com 2 pontos. Eu vou começar fazendo a metade do que eu preciso fazer. 1 e 2. Eu fiz 2 pontos sozinhos em cada ponto de base. No primeiro ponto eu fiz um, no segundo ponto eu fiz outro. E aqui, no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. Ah, mas não tinha que ser 4 pontos e um aumento para continuar fazendo? Sim, agora nós vamos fazer dessa forma, 4 pontos e um aumento, 4 pontos e um aumento até chegar no final. Quando chegar no final, vai ficar sobrando 2 pontos depois do aumento. Esses 2 pontos é o que vai completar com esses 2 do início, formando 4 pontos e um aumento. Tá, gente? Dessa forma, eu vou estar intercalando os aumentos dentro do meu círculo, desse círculo que nós estamos fazendo aqui, tá? Aí eu vou conseguir arredondar as partes do nosso trabalho. Quando for número ímpar, como 1, 3, 5, a gente não precisa fazer essa partição, só faz quando for par, tá bom? Dessa forma, nós vamos estar intercalando os aumentos em posições diferentes. Então, vamos fazer aqui, então, 4 pontos. O próximo ponto é esse. Eu já fiz o aumento aqui. Então, eu vou fazer 4 pontos e um aumento. Ó, em cada ponto de base eu vou fazendo um ponto só. 2, 3 e no próximo aqui 4. Agora, no quinto ponto aqui, depois do aumento, eu vou fazer o próximo aumento, segundo aumento. 1 e 2 no mesmo lugar. Tá? Estão conseguindo enxergar aí? Agora eu vou repetir. 1, 2, 3, 4. Um ponto para cada ponto de base. Chegando aqui, no quinto, eu faço um aumento. Então, vamos lá. Um ponto aqui. Outro ponto aqui na frente, no próximo. No próximo, um ponto. E no próximo, um ponto. Eu fiz 4 pontos aqui, ó. Aqui está o aumento. Eu fiz 1, 2, 3, 4. Agora, no próximo, eu vou fazer um aumento. Dessa forma, eu estou colocando o aumento em posições intercaladas, diferentes do que estava sendo colocado antes.
Eu vou seguir aqui o restante até chegar aqui no marcador e já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Olá, pessoal, voltei aqui, olha. Aqui eu fiz o meu último aumento da carreira, tá? Eu fiz os 4 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, e aqui tá o aumento. Então, aqui tá faltando 2 pontos até chegar ao meu marcador, tá vendo aqui? São os 2 pontos que estavam faltando para completar nessa parte aqui. Então, eu vou fazer normalmente um ponto aqui no primeiro e um ponto aqui no segundo, fechando aqui a minha volta. Essa daqui é a volta 1, 2, 3, 4, 5, a volta 6, tá? Nessa volta, a gente precisa, vamos ver quantos pontos temos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Aí mais de 30, então. 31, 32, 33, 34, 35, 36. Aqui deu 36 pontos, tá, gente? Geralmente são números múltiplos de 6, tá? Então, aqui na sexta volta, nós temos 36 pontos nessa carreira, fazendo intercalado. Olha como já ficou redondinho e já não está aparecendo aqueles cantinhos da forma como estava aparecendo. Mesmo que você tenha começado o trabalho fazendo a sequência sem fazer intercalar os aumentos, você tem como corrigir se precisar de mais carreiras, tá? Se precisar de mais carreiras, tem como corrigir para ficar uma peça bem redondinha. Por que, que a gente tem que fazer tão redondinha? Por que, que não pode ficar no formato hexágono? Pode ficar no formato hexágono dependendo do que você está fazendo. Mas se você fizer um aplique e você quer que esse aplique fique redondinho, dessa forma, intercalando os aumentos, você consegue fazer um aplique bem redondo. Se você fizer da forma que a gente começou, vai ficar com formato hexagonal. E aí não vai ficar aquele redondinho que você quer. Então, todo o trabalho, se você está fazendo uma cabecinha e você quer só seguindo aquela sequência, você pode, não tem problema, tá? Fazendo em forma hexagonal, porque na hora que você seguir aqui, fazendo aqui você não tem aumentos para fazer. Aqui, ó, a gente vai fazendo os aumentos até formar aqui o círculo base, e aí depois vai fazendo ponto sobre ponto para formar aqui, ó, fazendo o comprimento da cabeça, até você começar a fazer as diminuições, fechando o trabalho. Essa daqui eu comecei fazendo os aumentos aqui por dentro, tá? Depois eu fiz carreira ponto sobre ponto para fazer essa entrada para o pescoço e dei continuidade nos aumentos aqui, tá? Aí eu fui fazendo ponto sobre ponto e aqui eu fui fazendo as diminuições, fechando a cabeça depois, tá? Essa aqui eu fiz o formato contrário. Mas dessa forma que a gente começa a fazer. O que eu teria que fazer agora para formar uma cabecinha? Eu teria que fazer ponto sobre ponto, carreira sobre carreira aqui, sem fazer aumentos. E aí, quando eu chegasse num tamanho que eu quero, eu construo aqui um círculo e vou começando a fazer as diminuições. Eu vou fazer aqui algumas carreiras, ó, eu vou começar fazendo aqui com vocês, eu vou fazer, para fazer a bolinha, eu vou começar fazendo aqui algumas carreiras de ponto sobre ponto. A gente tem 36 pontos aqui. Eu vou precisar fazer 36 pontos nessa carreira. É só seguindo, fazendo ponto sobre ponto, sem pular nenhum. Tem que estar tomando muito cuidado para não pular nenhum ponto e nem assim que pular. Como é que eu pulo, né? Você está aqui, ó, o primeiro ponto foi esse. Eu já venho no seguinte ponto aqui, ó, para não pular, tá? Tem que tomar esse cuidado. Ah, e pode acontecer de você fazer um aumento sem perceber, tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado e enxergar bem os pontinhos para não correr o risco de fazer pontos a mais ou a menos do trabalho. Eu preciso de 36 pontos aqui até o final, até chegar no marcador, tá? Então vamos fazendo aqui. Eu vou fazer aqui, seguindo essa lógica de ponto sobre ponto, eu estou fazendo essa carreira, eu vou fazer mais 4 para ver com vocês como que vai ficar. Eu vou fazendo aqui ponto sobre ponto, fechou. Vou fazer mais 36 pontos, fechou. Mais 36 pontos, fechou.
e mais 36 pontos, fechou, para vocês verem como é que vai ficar. Vou fazer os meus aqui e já volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Vão fazendo de vocês aí. Olá, pessoal, estou voltando aqui e se vocês repararem, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, né? Foi aqueles 4 pontos e comecei fazendo os ponto sobre ponto aqui, tá? Então, olha como é que vai encurvando o trabalho, tá vendo? Quando a gente faz ponto sobre ponto, vai fechando e vai formando um círculo. Aqui a gente tem um meio círculo, né? E eu esqueci de falar com vocês, ainda falta uma carreira para eu fazer, e eu esqueci de falar para vocês como que a gente faz para enxergar os pontos que vêm a seguir, né? O próximo ponto aqui, se vocês observarem, deixa eu tirar o marcador aqui para vocês enxergarem melhor. Ó, eu tenho aqui, saindo daqui desse ponto que eu acabei de fazer, um fio. Eu costumo enxergar o buraquinho por onde eu tenho que colocar a minha agulha. Então, o próximo ponto é esse daqui, que é o próximo buraquinho. Tá vendo? Aqui tem um, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, a cada buraquinho, eu vou enxergando o ponto que vem seguinte, porque às vezes a gente pensa que tem um ponto aqui, porque tem duas argolinhas aqui no cantinho, tá vendo? Mas aqui já está saindo fio do que eu já trabalhei. Então, para não deixar dúvida, você dá uma puxadinha para frente com o ponto assim, que você vai ver que o ponto que você trabalhou era esse aqui, ó, que os dois pontinhos aqui é onde você já trabalhou e está saindo fio. Se está saindo fio desse buraquinho, é porque aqui já é o ponto que você trabalhou, e o ponto seguinte são as duas argolinhas que estão sobrando aqui, tá, gente? Então, eu tinha esquecido de falar desse detalhe com vocês, tá? Para enxergar o ponto. Eu vou trazer o meu marcador para frente aqui e vou colocar aqui no próximo, ó, fazendo ponto sobre ponto. Então, ó, fiz um aqui, aí o que que eu faço? Eu dou uma ajustada nele aqui, puxando ele para frente. O próximo ponto meu, então, vai ser o próximo buraquinho onde eu vou colocar a minha agulha. É esse aqui, ó. Então, eu vou puxar fazendo ponto sobre ele, ó. Aqui eu fiz um, que é onde está saindo o meu fio. O próximo é esse aqui, ó. Então, assim, a gente vai aprendendo a enxergar melhor o ponto seguinte que nós temos que trabalhar o ponto, para não correr o risco de você pular e nem correr o risco de você fazer aumento, né? Você consegue visualizar também, para você ter certeza do que você está fazendo. Aqui temos um xizinho, aqui temos outro, aqui temos outro. Cada xizinho desse é um ponto aqui em cima. Se você observar aonde tem o aumento, você não vai enxergar só um xizinho, você vai enxergar dois juntos no mesmo buraquinho, ó, a mesma base aqui. Aqui temos um aumento, ó, 1 e 2. Está vindo dois pontos dentro desse mesmo ponto aqui, tá? Então a gente tem que ir aprendendo a enxergar os pontos no nosso trabalho para a gente conseguir visualizar melhor, para não correr o risco de você estar fazendo o trabalho de forma errada, para o seu trabalho ficar bonitinho, bem feito, tá? E dessa forma, ter um acabamento bonitinho. Se você está tendo dificuldade de fazer os pontos baixos, ainda não acostumou, vai treinando, vai assistindo às aulas anteriores, até você ter pontos iguais. Não pode puxar muito fio para o ponto não ficar muito apertado, porque depois que você for precisar colocar a agulha aqui, ó, precisa estar numa capacidade que você consiga colocar a agulha. Se você aperta demais, você nem consegue botar a agulha às vezes. É um sacrifício danado para você conseguir colocar a agulha dentro de um ponto apertado. E não deixar ele largo demais, porque se ficar um ponto largo demais, o enchimento vai vazar, tá, gente? Então, essas dicas que eu dou para vocês com relação aos pontos. Se você não está sentindo segurança ainda de não conseguir fazer pontos de forma igual, você vai treinando antes de começar a fazer um projeto, até que você veja que o seu ponto está igual, está na mesma tensão, para você não fazer um ponto muito largo nem muito apertado, e assim o seu trabalho vai ficando cada vez mais bonito, mais bem acabado, né? E quanto melhor fica o nosso trabalho, mais bem acabado ele fica e mais valorizado ele fica também, tá? Eu estou terminando aqui de fazer essa volta aqui
e a gente vai começar, então, as carreiras de diminuições, e eu vou ensinar para vocês como fazer as diminuições, tá? Na próxima volta aqui, assim que eu terminar essa daqui. Já volto. Então, pessoal, voltei aqui. Agora que a gente já fez 4 camadas aqui, ó, 1, 2, 3, 4 voltas sem aumentos, agora a gente vai começar a fazer as nossas diminuições. Como que a gente faz? Lembra que a gente começou fazendo aqui o anel mágico com 6 pontos, aí a gente começou fazendo 12 aumentos, 6 aumentos com 12 pontos, depois na próxima camada 1 ponto e 1 aumento, depois na segunda 2 pontos e 1 aumento, na terceira 3 pontos e 1 aumento, na quarta 2 pontos e 1 aumento, depois 4 pontos e 1 aumento para intercalar. Então a gente parou de 4 pontos e 1 aumento. O que a gente vai fazer para a diminuição? A gente vai começar de trás para frente. Mas ao invés de fazer aumentos, nós vamos fazer diminuições. A gente tinha parado em 4 pontos e 1 aumento. Então a gente vai fazer agora 4 pontos sozinhos, um em cada ponto de base, um em cima de cada ponto aqui, ó, de base, 2, 3 e 4. E no próximo ponto, eu vou fazer aqui uma diminuição. Como que eu faço a diminuição? Existem 2 formas de fazer a diminuição. Eu vou mostrar uma que é muito usada, tá? É essa daqui, ó. Eu pego a argolinha da frente e no próximo ponto eu também pego a argolinha da frente. Tá vendo aqui? Eu vou pegar o fio agora e passar por dentro das 2 argolinhas dos 2 pontos. Vou ficar com 2 pontos duas argolas, vou passar o fio por dentro. Eu fiz aqui, então, em 2 pontos, eu fiz um ponto só. Aqui, ó, eu peguei um ponto e outro e fiz um ponto só, tá? Essa é uma forma de diminuição que é muito usada por aí, tá? Mas eu faço um pouquinho diferente, tá? Eu vou fazer aqui os 4 pontos aqui, ó. No próximo, fumando aqui 2. Aqui no próximo, 3. E no próximo aqui, 4 pontos em cada ponto de base. Então, aqui eu fiz um ponto em cada ponto de base aqui. Nesse ponto aqui, eu vou fazer uma diminuição. Como que eu faço a minha diminuição? Eu pego a argola da frente do primeiro ponto e no ponto seguinte, eu pego a argola de trás e venho e trago minha agulha fazendo aqui, ó, as 2 argolinhas, fazendo o ponto baixo nesses 2 pontos. Por que eu gosto de fazer assim? Primeiro, porque fica mais disfarçado do que esse daqui. E também eu consigo enxergar o próximo ponto mais facilmente fazendo dessa forma. Vou voltar aqui para mostrar para vocês como é que ficou aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer novamente aqui, ó, pegando só as argolinhas da frente, igual eu tinha feito, ó. Fiz aqui. Aí o que acontece? Terminei. Aqui fica difícil enxergar, por quê? Porque o ponto tá aqui, ó. Aí eu tenho uma linha saindo daqui, uma linha saindo daqui. Eu tenho a tendência de pegar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, tá vendo? Tá vendo que tem um pontinho aqui? Esse ponto tá saindo o fio dele. É a diminuição que eu fiz. Eu tenho dificuldade de enxergar qual é o próximo ponto. Na verdade, o próximo ponto é esse aqui. Quando eu faço dessa forma, eu não consigo enxergar direito o ponto seguinte. Quando eu faço da outra forma, eu enxergo mais facilmente o ponto seguinte. Vou fazer aqui com vocês. Ó, vou pegar a argolinha da frente. Ao invés de eu pegar da frente de novo, eu vou pegar de trás. Vou trazer o fio para frente aqui, ó, e vou fazer o ponto baixo. Aí, ó, tá vendo que aqui eu consigo, aqui ficou mais juntinho também. O ponto que eu fiz o ponto de diminuição, o último ponto foi esse. O próximo ponto é esse daqui. Não fica tão aparente o ponto seguinte, o ponto que eu fiz a diminuição. Não fica tão aparente como fica da primeira vez que eu fiz. Então, eu pegando a argolinha de trás,
fica mais fácil de eu visualizar o próximo ponto, que eu tenho que fazer meu ponto baixo, tá? Isso daqui eu aprendi olhando vários vídeos de várias pessoas do mundo fazendo, e eu reparei algumas que eu vejo de outros países também, e elas faziam dessa forma e eu achei interessante, eu comecei a fazer. E eu percebi que eu conseguia ver o ponto seguinte com muito mais facilidade do que pegando as argolinhas da frente. Ó, eu vou fazer de novo aqui, pegando só as argolinhas da frente. Ó, peguei aqui as argolinhas da frente e vou fazer a diminuição. Ó, fechei. Aí, qual seria o próximo ponto que eu iria trabalhar? Seria esse daqui ou esse daqui? Tá vendo? Ó, o fio tá saindo desse ponto aqui, ó. Se você observar, o fio da diminuição tá saindo daqui, ó. Aí fica difícil de enxergar se é aqui, se é aqui, se é aqui. Então, eu prefiro fazer da outra forma. Eu vou fazer aqui da outra forma e vocês vão enxergar com facilidade, igual eu enxergo. Então, eu vou pegar o fio da frente, a argolinha da frente do primeiro ponto, ó, tá vendo que cada ponto tem duas argolinhas. Eu vou pegar a argolinha da frente e, ao invés de eu pegar da frente de novo, eu vou pegar de trás. Eu vou fazer aqui, então, minha diminuição, ó. Fechei aqui o ponto. Agora ficou muito mais fácil de eu enxergar o próximo ponto. O próximo ponto é esse daqui, ó. Então, eu posso fazer seguramente o ponto sobre ponto aqui, sem medo de errar, sem medo de ver a quantidade de pontos, porque eu tinha uma dificuldade tremenda de fazer as diminuições, porque eu não conseguia enxergar e não sabia qual era o ponto que eu tinha que fazer a sequência. Então, dessa forma, eu acho muito mais fácil de enxergar, tá? Eu vou terminar aqui as diminuições até chegar aqui no meu marcador, aí a gente vai continuar fazendo as diminuições, reduzindo ponto sobre ponto de cada camada, tá bom? Volto já já. Olá, pessoal. Voltei aqui. Eu fiz aqui, então, 4 pontos e uma diminuição. 4 pontos e uma diminuição. Até chegar aqui no final da carreira, tá? Tem que ter 30 pontos, tá? Ao final dessas diminuições. Tem que sobrar 30 pontos. E assim nós vamos dando sequência. Então, eu fiz 4 pontos e uma diminuição. O que, que eu vou fazer nessa próxima carreira? Eu vou fazer 3 pontos, ó, pegar aqui no próximo ponto aqui, ó. 1, 2, 3. E no ponto seguinte eu faço minha diminuição. Lembrando que essas duas formas de diminuição que eu mostrei, elas são usadas no amigurumi, tá? Existe uma outra forma de diminuição que é usada no crochê, que eu posso até mostrar para vocês como é que ela é feita, tá? Mas essa forma não é muito bem não é muito usada no amigurumi. Tem gente que faz, eu já vi gente fazendo diminuição dessa forma, mas não é muito bem indicada porque fica muito marcado. Mas como é que a gente faz uma diminuição no crochê? Ao invés de eu pegar as argolinhas, eu faço a diminuição dessa forma, ó. Eu pego, puxo o fio, trago para frente e coloco a agulha no próximo ponto, puxo o fio e trago para frente. Eu vou ficar com 3 argolas. E aí eu fecho as 3 juntas. Tá vendo que fica bem visível porque fica bem nítido aqui os 3 pontos? No crochê, isso aqui é muito usado para fazer peças de roupas que vai ter que estar ali, ó, mostrando os dois lados do tecido. Aqui no amigurumi a gente só vai mostrar um lado, o outro fica escondido aqui dentro, né? Então, eu gosto de fazer a diminuição daquela forma como eu mostrei, tá? Não fica muito aparente também, e eu acho que fica muito bem acabado, não dá para perceber nitidamente as diminuições, e a gente consegue visualizar o ponto seguinte com mais facilidade. Por isso que eu gosto de fazer dessa forma, tá? Então, eu vou estar fazendo, então, 3 pontos baixos e uma diminuição, um ponto de base, 2 pontos de base, 3 pontos de base e uma diminuição. Dessa forma, seguindo essa sequência, nós vamos fechando a bolinha, diminuindo em cada carreira. Então, nessa carreira, nós estamos fazendo 3 pontos e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, e assim seguindo até o final. Na próxima, eu vou fazer 2 pontos e uma diminuição.
2 pontos e uma diminuição até o final da carreira. E na outra, 1 ponto e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição. E assim eu vou fechando o meu círculo, formando então uma bolinha, tá? É dessa forma que nós começamos fazendo bichinhos de pelúcia, como esse negócio que eu uso aqui para fazer a minha agulha, né? Meus alfinetes. Eu fiz esse gatinho e ele foi feito mais ou menos desse tamanho, ó. Porque essa linha ela é um pouquinho mais fina do que a da amigurumi, então é praticamente o mesmo tamanho, tá vendo? Então, dessa forma, a gente vai formando aqui uma bolinha. A gente vai fechando, tem que encher bem, porque o meu ficou até nessa época aqui, eu não enchi direito, e ele ficou meio amassadinho aqui, mas é dessa forma que a gente forma a bolinha, tá? Aí eu vou fechando então aqui a bolinha e vou mostrando depois, vou mostrar para vocês como é que fica quando a gente estiver chegando no final, como é que fecha a bolinha. Então você vai seguindo essa sequência em cada camada. A gente está na 3 e uma diminuição, 3 pontos e uma diminuição, depois 2 pontos, uma diminuição, e depois 1 ponto e uma diminuição na outra carreira, tá? Nas 3 próximas carreiras vai ser assim. E no final eu vou mostrar para vocês como que a gente fecha o amigurumi, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer o meu aqui e daqui a pouco eu volto. Oi, pessoal, eu voltei aqui, eu fiz a carreira de 2 pontos e uma diminuição, e eu esqueci que eu tenho que falar um detalhe muito importante para vocês. Quem vai usar olhinhos, tipo esses aqui, né, de pressão, precisa estar colocando eles antes de fechar, tá? Eu vou pegar um aqui, rapidinho, para mostrar para vocês como que a gente aplica os olhinhos no amigurumi, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um potinho que eu coloco sempre os meus olhinhos dentro. Esse aqui é aquele brinquedinho, né, que a gente compra para os filhos. Aí eu tenho aqui um olhinho, um par de olhos de 8 milímetros, tá? Inclusive tem que comprar mais que já acabou. Eu sempre gosto de colocar o valor, o milímetro e a quantidade que vem para eu poder calcular direitinho na hora que eu precisar precificar, tá? E aqui no canal vai ter uma aula onde eu vou estar ensinando como fazer a precificação, tá bom? É um pouquinho mais para frente, quando acabar esse curso de amigurumis, assim, básico, ou amigurumi básico, né, para iniciantes, a gente vai estar fazendo uma playlist, eu vou estar fazendo uma playlist também do nível avançado, tá? Do amigurumi, e eu vou estar fazendo também uma playlist de precificação, ou uma aula só, né? Eu acho que não precisa fazer uma playlist, falando sobre como precificar o seu produto, tá? Então, aqui nós temos a cabecinha do bichinho. Nessa daqui, eu peguei, deixa eu ver quantas carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre a 8 e a 9, eu coloquei os olhinhos dessa daqui. Essa daqui eu fiz com troca de cor. A gente vai estar aprendendo a fazer essa troca de cor aqui, tá? Então, vamos colocar entre a 8 e a 9, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, ó, entre a 8 e a 9 é onde eu vou colocar os meus olhinhos. Eu vou colocar, então, um aqui, ó. Vou marcar aqui onde eu vou colocar. Abre bem o espaço para encaixar. Eita, que puxou o fio aqui. Abre bem o espaço onde a gente vai encaixar os olhinhos, porque é bem grande, né? O encaixe aqui. Eu vou colocar aqui, então, um olhinho, tá? E um espaço de quantos pontos que eu coloquei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 5 pontos. Tá? Tem gente que coloca espaço de 6, de 4, depende de como você quer fazer seu bichinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar o próximo, então. Peraí, gente, deixa eu ver direitinho aqui a linha, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui. Próximo ponto aqui. Então, aí você abre bem o espaço onde você vai encaixar os olhinhos. E aí você coloca
a trava. A trava dos olhinhos para eles não saírem. Gente, eu quero dar uma dica aqui para quem vai fazer bichinhos, para crianças, para bebezinhos, né? Que gosta muito de colocar as coisinhas na boca. Essa trava não é tão segura assim, tá? Tem um negocinho que a gente compra para travar, que fica mais fácil. Tem um aparelhinho que a gente usa para fechar bem os olhinhos, eu não tenho. Eu vou usar um alicate aqui. Vou usar um alicate aqui. Deixa eu só abrir aqui. Pegar meu alicate. E vou usar para prender aqui esse olhinho, tá? É bem difícil de colocar. Eu vou apertar contra a mesa, que é mais fácil. Aí, consegui colocar. E sobra uma pontinha, tá vendo? Essa pontinha, eu gosto de queimar ela com isqueiro e apertar e deixar ela bem firme aqui. Dessa forma, o olhinho não sai de jeito nenhum. Aqui ainda corre o risco de você conseguir tirar. E você consegue tirar com muita força, mas você consegue tirar, tá? Então, se for para fazer para crianças muito pequenas, eu indico fazer essa queimadinha com isqueiro, tá? Eu até tenho um isqueiro aqui. Eu não vou queimar, porque eu não vou manter esse trabalho aqui. Eu só estou fazendo para mostrar para vocês. Mas assim a gente vai. Eu vou tentar colocar pelo menos um pouquinho. Aí eu consegui encaixar aqui. Tá vendo? Dá para encaixar até mais. Ó, apertei aqui, ó. Tá vendo? Fica sobrando. Os olhinhos estão aqui presos, tá? A trava não é 100% segura. Então eu indico vocês estarem fazendo isso. Pegando isqueiro. Ó, aí você pega, liga o isqueiro, queima essa parte, né? Passa aqui, esquenta. Aí você aperta para espalhar e deixar bem preso aqui. Isso aqui não sai de jeito nenhum depois, tá? Para criancinha pequena, se você for fazer uma boneca, um bichinho de pelúcia para uma criança muito novinha, um bebezinho, uma criança a partir dos 3 anos, você tem que estar tendo esse cuidado, tá? Aí, crianças maiores não precisa. Crianças maiores, depende também da criança, se a mãe disser que a criança bota muito brinquedo na boca ainda, toma esse cuidado de fazer isso que eu falei, tá? Eu gosto de fazer praticamente em todas as peças que eu faço, eu gosto de fazer isso, tá? Para não sair de jeito nenhum o olhinho. Então, agora a gente vai fazer mais uma volta, eu fiz a de 2 pontos e uma diminuição. Aí a gente vai precisar, antes de continuar fechando esse amigurumi, precisamos colocar a fibra, né? Eu tenho aqui a minha fibra, vou pegar aqui um pouquinho, e vamos colocar a fibra dentro, para poder, antes de a gente estar fechando o amigurumi, a gente precisa preencher ele com a fibra. Toma cuidado para não encher demais e ficar uma coisa meio que torta, de tanto que você encheu, e duro demais, né? O bichinho de pelúcia, ele tem a sua característica de ser fofinho, né? Maleável, né? Então, se você bota, a não ser que você queira dar muita estrutura no amigurumi que você está fazendo, mas um bichinho de pelúcia assim, não tem necessidade de colocar muito enchimento, tá? À medida que você vai fechando a peça, você vai enchendo um pouquinho mais, que às vezes fica com espaços vazios. Tem que ter o cuidado de encher de forma uniforme para não ficar com um trabalho muito mole, muito mal acabado, muito mal preenchido. Tá, gente? Tem tanto a questão de não colocar demais e nem colocar de menos. Aqui, na hora que a gente for trabalhar, tem que tomar cuidado para não pegar fibra, tá? Eu vou continuar aqui com um ponto, né? Eu tô na carreira de um ponto e uma diminuição. Vou fazer aqui a minha diminuição. Ó, fechei aqui o ponto. E eu vou para o próximo ponto. Um ponto e uma diminuição. Eu tô nessa carreira, tá, gente? E quando for aquela carreira de 6 diminuições, é onde a gente vai estar
fazendo o fechamento do amigurumi. Eu vou terminar essa volta e já volto com vocês. Então, pessoal, voltei aqui. Tá faltando fazer agora a carreira de 6 diminuições, tá? Eu vou estar colocando um pouco mais de fibra nesse bichinho, tá? Para terminar aqui de preencher ele, que ele tá meio vazio. O enchimento você tem que ter o cuidado de não colocar enchimento demais para não estufar os pontos que você fez, tá? Não pode sair colocando enchimento de qualquer maneira. Você tem que tentar ajustar, preencher, para que ele fique bem estruturado, o seu bichinho. Peraí, que tá saindo do vídeo. A minha última diminuição aqui. Isso. Fechou. Vou tirar aqui o marcador. Tá? E agora a gente vai precisar fazer o anel mágico inverso. Mas antes eu vou colocar um pouquinho mais de fibra, que eu acho que está um pouco vazio ainda nessa parte aqui, ó. Para não ficar muito achatado, é bom a gente colocar um pouquinho mais de fibra. Como o buraco é bem pequenininho, eu gosto de fazer assim, a bolinha é bem pequenininha e colocar ela aqui, ó. Colocando. Botar mais um pouquinho. Tá pro lado de cá. Deixa eu fazer a bolinha assim que fica melhor. Aí, bota ela aqui assim. Pra deixar ela bem redondinha. Senão ela fica muito achatada aqui. Aqui. Ó. Botar ela agora pro lado de cá. Tá mais um pouquinho. Aí você vai sentindo aonde precisa, ó, que precisa colocar um pouquinho mais. Deixa eu só diminuir aqui que ficou muito grande. Ó, eu vou colocar um pouquinho mais aqui, que eu tô achando que tá muito vazio. Ó, vou colocar mais um pouquinho aqui. Aí você vai ajustando a fibra por dentro. O que que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar fazer, eu vou botar isso aqui também. A gente vai precisar fazer o anel mágico inverso. Como que a gente faz isso? A gente não vai precisar usar a agulha, o gancho, tá? A gente vai usar a agulha de tapeceiro para isso. Como que a gente faz? Eu vou cortar o fio aqui, num comprimento mais ou menos que dê para fazer essa finalização. Então, eu vou pegar minha agulha de tapeceiro, tá? Eu vou colocar o fio dentro dela, vou puxar aqui, ó. Tá? Vou fechar aqui. E vou pegar agora o fio, colocar na minha agulha. E aí, são 6 pontos que sobraram aqui, você pode até contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou pegar na argolinha de fora, tá vendo? Vou botar meu fio por dentro. E nesse próximo, eu vou colocar de dentro para fora. No próximo, eu vou colocar de fora para dentro. Na argolinha de cima só, tá? Agora de dentro para fora. Só na argolinha de fora aqui, tá? Do ponto. E aqui de fora para dentro. E agora eu puxo. Aí eu fecho, tá vendo? Fechou. Aí você vem aqui e passa a agulha por dentro do trabalho. Aí a gente fechou, ó. Trabalho finalizado. A bolinha foi feita, o bichinho foi feito. E assim a gente forma os nossos amigurumis, tá? Eu vou passar aqui por dentro de mais alguns, assim, ó, só para ela ir se prendendo na fibra, para não correr o risco. Aqui você já pode cortar o fio. Você pode esconder aqui ó, o que a gente cortou, ó, empurrar ele para dentro aqui, pronto. Assim a gente faz o nosso amigurumi. Dessa forma nós vamos construindo o nosso amigurumi. Aqui eu posso fazer orelhinhas,
posso bordar o focinho. Tem focinho igual os olhinhos, assim, que dá pra gente estar aprendendo aqui. Eu não tenho aqui para mostrar para vocês, mas você pode bordar também o focinho, como eu bordei desse daqui, ó, tá? A gente pode bordar passando a linha. Eu posso estar preparando uma aula de como bordar no amigurumi, tá? Então, a aula de hoje foi essa e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Um abraço e não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo se você gostou desta aula, tá bom? E até lá. Beijo, tchau!